Hallo Leute, eu sou o Adir Ferreira, o tiozão do alemão, e hoje temos a aula número 10 do nosso curso básico. Nós já começamos aqui com algumas frases e temos a primeira pergunta. Klaus, wann gehst du zur Universität? Quando você vai para a universidade? Aqui indica indo a pé. E você já viu que nós vamos usar zur Universität ou zur Uni. Lembrando que palavrinhas que acabam com T, o Azinho com umlaut e outro T, são sempre femininas em alemão. Então, Klaus, quando você vai para a universidade? Am Donnerstag, na quinta-feira. Lembrando que quando a gente inicia a frase com uma expressão de tempo, o verbo muda de posição com o sujeito, mas não é uma pergunta. Então, na quinta-feira, olha a preposição. Am Donnerstag, som de K, gehe ich, eu vou, zur Universität ou zur Uni. Aqui nós temos a pessoa ihr, que é vocês. Wann geht ihr ins Theater? Tem a mesma forma verbal de ou sie. Então, ihr geht, sie geht, geht, é a mesma forma. Quando vocês vão ao teatro? Olha a diferença de zur Universität ins Theater. Lembra que também a gente usa ins Kino, ao cinema? Wann geht ihr ins Theater? Am Samstag, no sábado. Começando aqui a frase com essa expressão de tempo, gehen wir, nós vamos ins Theater. Am Samstag gehen wir ins Theater. Wann geht Frau Meier zum Markt? Wann geht Frau Meier zum Markt? Quando a senhora Meier vai ao mercado. Zur Universität, aqui feminino, com masculino, zum Markt. Se tiver um substantivo aqui masculino, vai ser zum. Am Montag, na segunda-feira. Am Montag geht Frau Meier zum Markt. Am Montag geht Frau Meier zum Markt. Na segunda-feira, a Frau Meier vai ao mercado. Wann fährt nach Nürnberg? Quando ele vai para Nürnberg? Olha só, aqui uso fahren, porque possivelmente não vai ser a pé, não vai ser gehen, tá? Am Freitag, na sexta-feira, eu fiz uma correçãozinha, tá? Am Freitag fährt ele vai nach Nürnberg. Am Freitag fährt nach Nürnberg. Mais alguns exemplos aqui com frases começando com a expressão de tempo. Aqui no caso, os dias da semana. Am Sonntag, no domingo. Lembra que é o dia do sol, tá? Am Sonntag schaue ich Serien. No domingo, eu assisto séries. Am Sonntag schaue ich Serien. Am Dienstag, terça-feira. Am Dienstag arbeitet Petra bei Frau Müller. A Petra trabalha na casa da Frau Müller, ou também pode ser no escritório. Tá? Esse bei aqui indica o lugar de trabalho. Am Mittwoch, na quarta-feira, que é a metade da semana. Am Mittwoch geht Herr Müller zur Bank. Ele vai ao banco. Banco é feminino em alemão, tá? Am Mittwoch geht Herr Müller zur Bank. Am Samstag geht Kerstin spazieren. Aqui o nosso verbo é spazieren gehen, tudo junto. Mas como é um verbo separável, a gente vai colocar o primeiro e depois o outro. Ó. No sábado, am Samstag, geht Kerstin, ela vai passear, spazieren. Aqui indica que é a pé, vai dar uma volta a pé. Se fosse de carro, eu usaria fahren, tá bom? Mais algumas perguntinhas e algumas respostas. Wann schaust du Serien? Quando você assiste séries? Wann schaust du Serien? Am Sonntag schaue ich Serien. No domingo. Wann arbeitet Petra bei Frau Müller? Quando ela trabalha lá? Am Dienstag arbeitet Petra bei Frau Müller. Na terça-feira. Wann geht Herr Müller zur Bank? Quando que ele vai ao banco?
Am Mittwoch geht Herr Müller zur Bank. Wann geht Kerstin spazieren? Am Samstag, no sábado, geht Kerstin spazieren. Aqui expandimos e aprendemos mais algumas formas verbais. Ó, ich spreche, eu falo, mit Klaus. Eu também estou falando. Klaus lernt English. Ele está aprendendo, está estudando inglês. Kerstin und Peter lernen auch English. Também estão aprendendo inglês. Lernst du English? Ja, sim. Klaus und ich lernen English. Estamos aprendendo inglês. Wir lernen Handelsenglisch. Estamos aprendendo inglês de negócios, inglês para negócios. Und ihr? E vocês? Lernt ihr auch English? Vocês também estão aprendendo inglês? Nein, wir lernen nicht English. Nós não estamos aprendendo inglês. Lernt ihr Italienisch? Vocês estão aprendendo italiano? Ja, wir lernen Italienisch. Aqui tivemos algumas formas do verbo sprechen e lernen. E seguimos. Ihr lernt Italienisch. Vocês aprendem italiano. Ihr sprecht gut Italienisch. Vocês falam italiano bem. Olha onde vai o bem, vai antes. Ihr sprecht gut Italienisch. Sie arbeiten in London. Aqui eu posso traduzir como eles ou elas, sie arbeiten in London, ou o senhor, a senhora, como forma de respeito. Depende do contexto. Sie arbeiten in London. Sie sprechen sehr gut Englisch. Falam inglês muito bem. Wir lernen auch Handelsenglisch. Nós também aprendemos inglês de negócios. Wir arbeiten, nós trabalhamos, bei, na empresa, Meier und Co. Import, Export. Trabalhamos aqui nessa empresa que é de importação e exportação. Agora praticamos aqui, ó. Eu vou dar uma perguntinha, você vai pausar o vídeo e dar uma resposta afirmativa. Então, lernt ihr Italienisch? Ja, wir lernen Italienisch. Porque ihr, vocês, resposta com nós. Sprecht ihr gut Italienisch? Ja. Ja, wir sprechen gut Italienisch. Arbeiten Sie in London? Ja. Ja, Sie arbeiten in London. Aqui significa eles ou elas porque o S não está em letra maiúscula, ok? Sprechen Sie gut Italienisch? Ja. Ja, Sie sprechen gut Italienisch. Lernt ihr auch Handelsenglisch? Ja. Ja, wir lernen auch Handelsenglisch. Então seguimos, uma perguntinha que a gente já viu. Wohin geht Hans? Geht zur Uni. Onde ele está indo? Para a universidade. Hat eine Deutschstunde? Ele tem aula de alemão? Ja, hat eine Deutschstunde. Ele tem uma aula de alemão. Wohin geht Klaus? Ou também, wo geht Klaus hin? Mesma coisa. Geht in die Bibliothek. Lembra? In die Bibliothek. Hat eine Verabredung? Ele tem um encontro, uma hora marcada? Ja, hat eine Verabredung. Habt ihr morgen Prüfung? Olha só, temos a forma de ihr do verbo haben. Ja, wir haben morgen Prüfung. Sim, nós temos prova amanhã. Lernen Sie den ganzen Nachmittag? Eles ou elas estão estudando a tarde inteira? Vão estudar? Ja, sie lernen den ganzen Nachmittag. Haben Sie viel zu tun? Muita coisa para fazer? Ja, sie haben viel zu tun. Hat Klaus eine Deutschstunde? Nein, Klaus hat keine Deutschstunde. Lembra que a negativa de eine é keine? Aqui nesse caso eu não vou usar nicht, porque eu tenho eine. Klaus hat keine Deutschstunde. Haben Klaus und Claudia eine Verabredung? Ja, sie haben eine Verabredung. Sim, eles têm um encontro, uma hora marcada. Hat Hans eine Deutschstunde? Ele tem uma aula de alemão? Ja, Hans hat eine Deutschstunde. Ele tem uma aula de alemão. Aqui nós temos a conjugação no presente do verbo haben, a conjugação completa. Nós temos ich habe, du hast, hat,
sie hat, es hat, wir haben, ihr habt e sie haben. Eles ou elas, ou a forma educada, o senhor, a senhora. Nós temos alguns exemplos. Ich habe eine Katze. Eu tenho um gato. Du hast einen neuen Job. Você tem um novo emprego. Er hat eine gute Idee. Ele tem uma boa ideia. Wir haben viel Spaß. Spaß é diversão. Então, Spaß haben é divertir-se. Então, eles se divertem muito. Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Vocês fizeram a sua tarefa de casa. Aqui nós temos um passado que a gente não viu ainda, tá? Sie haben zwei Kinder. Eles têm 2 filhos. Sie haben eine Reservierung. Olha só, O primeiro E fechadinho, o segundo E mais aberto. Reservierung. Eles têm uma reserva no restaurante, no hotel, alguma coisa do tipo. Agora vamos praticar. Nosso primeiro exercício é para vocês colocarem aqui a forma do verbo haben. Eu vou dar um tempinho, você pode pausar o vídeo, dar sua resposta e conferir. Nós temos ich einen Hund. Eu tenho um cachorro. Ich habe einen Hund. Número 2. Du heute Geburtstag. Você tem hoje aniversário. O que significa? Hoje é o seu aniversário. Du hast heute Geburtstag. Viu a posição do hoje? Número 3. Er eine neue Wohnung. Er hat eine neue Wohnung. Ele tem um novo apartamento. Apartamento é feminino em alemão, tá? Sie viel Arbeit. Ela tem muito trabalho. Sie hat viel Arbeit. Es keine Batterien. Aqui pode ser o auto. Das Auto não tem bateria. Lembra que a negativa do substantivo é com kein. Naqueles casos, es hat keine Batterien. Número 6. Wir ein Auto. Um carro. Nós temos, wir haben ein Auto. Número 7. Ihr morgen frei. Vocês têm amanhã livre. Vocês não vão trabalhar amanhã ou não vão para a escola. Ihr habt morgen frei. Dá uma olhadinha na número 2 e na número 7, onde vão esses advérbios de tempo. Heute e morgen, em português ficaria lá no final, em alemão vem um pouquinho antes. A número 8, eles têm 2 filhos. Sie haben zwei Kinder. Sie haben zwei Kinder. Número 9, você tem uma hora marcada, um compromisso ou também um prazo, Termin. Aqui eu sei que é formal porque o S está com maiúscula. Haben Sie einen Termin? Você tem um compromisso, uma hora marcada, uma reunião, alguma coisa do tipo? Então aqui é a conjugação de haben. Ich habe, du hast, er hat, sie hat, es hat. Wir haben, ihr habt, sie haben e sie haben também. Vamos para o próximo exercício, onde vocês vão ter que completar com a forma verbal correta. A número 1. Klaus fahren nach Nürnberg. Klaus fährt nach Nürnberg. Lembra que com umlaut a pronúncia muda. O A vira um E. A número 2. Kerstin sprechen nicht viel. Ela não fala muito. Nesse caso, a conjugação de sprechen vai mudar um pouquinho. Spricht. Kerstin spricht nicht viel. Número 3. Então temos habt ihr morgen Prüfung? Vocês têm prova amanhã? Wann gehen du ins Kino? Lembra? Ins Kino, ins Theater. Quando você vai ao cinema? Wann gehst du ins Kino? Ich hören jetzt Radio. Esse som de R parece um A quando a gente fala alemão na velocidade normal, tá? Ich hören jetzt Radio. Aqui, ich höre. Bem suave, né? Ich höre jetzt Radio. Wir arbeiten den ganzen Nachmittag. Vamos trabalhar a tarde inteira. Wir arbeiten den ganzen Nachmittag. Número 7. Wir lernen Handelsengleish. A número 7 fiz uma correçãozinha porque tinha um Szinho a mais aqui. Wir lernen Handelsengleish. Nós aprendemos inglês dos negócios. Aqui não vai mudar a mesma coisa. Wir lernen Handelsengleish. E a número 8. Quem lernen English? Peter und Kerstin. Quem está aprendendo inglês?
Quando temos quem, a gente vai usar sempre o verbo conjugado na terceira pessoa do singular, que é er, sie ou es. Wer lernt English? E seguimos aqui. Nesse próximo exercício, você vai ter que colocar essas palavras na ordem correta, começando com essa palavrinha que está em negrito. Então, nós temos Kerstin geht spazieren e wann. Então, wann geht Kerstin spazieren? Vou separar aquele verbo ali, tá? Wann geht Kerstin spazieren? Número 2. Sie Radio hört. Ela escuta rádio. Sie hört Radio, que é uma frase curtinha. Número 3. Am Mittwoch zur Bank, Herr Müller geht. Então, vamos começar com am Mittwoch, na quarta-feira, lembrando que essas expressões de tempo mudam o sujeito e o verbo de lugar. Então, am Mittwoch geht Herr Müller zur Bank. Número 3. Wann Kerstin bei Frau Müller arbeitet. Quando ela trabalha na casa da Frau Müller. Então, wann arbeitet Kerstin bei Frau Müller? Seguindo, jetzt ich nach Hause fahre. Jetzt também expressão de tempo, e aí dizemos jetzt fahre ich nach Hause. Jetzt fahre ich nach Hause. Agora estou indo para casa. Eu vou de carro, tá? Ou um outro meio de transporte, não a pé. A número 6. In London Sie arbeiten? É uma interrogação, começamos com o verbo arbeiten Sie in London? A número 7. Du die Telefonnummer hast von Claudia. O número de telefone. Lembra que Nummer é feminino, tá? Então, por isso que esse substantivo composto, Telefonnummer, pega o gênero do último substantivo, que nesse caso, o Nummer. Você tem o número de telefone da Cláudia? Hast du die Telefonnummer von Claudia? Hast du die Telefonnummer von Claudia? E chegamos aqui no nosso último exercício dessa aula. Você vai completar com alguma palavrinha que caiba. Pode ser um verbo, um substantivo, uma preposição. Nós temos a número 1. Wann gehst zur Universität? Aqui falta o du. Wann gehst du zur Universität? Quando você vai para a universidade? Número 2. Sie arbeiten Meier und Co. Sie arbeiten bei Meier und Co. Lembrando que o by é o lugar. A número 3. Sie spazieren, que pode ser duas coisas. Pode ser eles ou elas, ou ele ou ela. Agora, a sacada aqui é ver o que vem antes, que é o verbo gehen. Então, geht sie spazieren poderia ser gehen sie spazieren também, para eles ou elas, tá? Outra possibilidade. Número 4. Ich die Telefonnummer von Claudia nicht. Não tenho o número dela. Ich habe die Telefonnummer von Claudia nicht. Número 5. Wir viel zu tun. Nós temos muito para fazer, muita coisa para fazer. Wir haben viel zu tun. Número 6. Ihr morgen prüfen? Vocês têm prova amanhã? Habt ihr morgen prüfen? A número 7. Sie spricht nicht viel. Ela não fala muito. Aber sie sehr sympathisch. Mas ela é muito simpática. Aber sie ist. A número 8. Am Samstag gehen wir Theater. Lembra que teatro e cinema a gente vai usar ins. Am Samstag gehen wir ins Theater. Número 9. Ihr nach London? Vocês indo para Londres? Aqui, pelo contexto, eu vou usar o verbo fliegen. Então, fliegt ihr nach London? Mas se eu estivesse pertinho da Inglaterra, eu poderia usar fahren também, se eu fosse atravessar a pé, gehen, tá? Mas o mais contextualizado aqui é o fliegen. A número 10. Hat Klaus Dienstag Deutschstunde? Ele tem aula de alemão na terça-feira? Aqui no primeiro eu vou usar a preposição para os dias, que é am. Hat Klaus am Dienstag eine Deutschstunde? Se ele não tiver, hat keine Deutschstunde. Hat keine Deutschstunde. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve. Bis bald.